Então o Jones Manuel prossegue debatendo com o Fernando Holliday. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. Bora lá. 2 minutos, olha. Bom, vamos lá. O sistema de cotas raciais, ele, como o próprio Jones disse, ele tenta um objetivismo, que é definir quem é negro e, portanto, quem deve ser beneficiado. Só que para ser objetivo, nesse caso, eu preciso utilizar critérios extremamente racistas, comparados ao nazismo, ao apartheid, ao período de Jim Crow nos Estados Unidos. Oi, gente. Primeiro que ele começou a falar de cotas raciais, né? Fugiu da pergunta do Jones Manuel, né? Até o momento tá fugindo da pergunta. É tão comum esse tipo de comparação pela direita, pra você ver como é que os caras, eles não têm noção de como funcionam as coisas na realidade. Quer dizer, né? Não saber, a gente tá sendo muito bonzinho com os caras, né? Eles distorcem a parada na cara dura. Gente, você comparar uma banca de heteroidentificação com um tribunal racial, não tem base um negócio desse. Tanto é verdade que o Instituto Federal do Pará, em 2016, lançou o seguinte edital. Aqueles que se inscrevessem por meio de cotas raciais para serem contratados no concurso público e trabalharem lá, deveriam atender o seguinte currículo. Pele, melanoderma de cor preta, feloderma de cor parda. O nariz deve ser largo e achatado. A boca deve ter lábios grossos, dentes muito alvos e oblíquos, mucosas roxas. O maxilar deve ter um prognatismo saliente e acentuado. O crânio deve medir de 4 a 5 centímetros de comprimento. O cabelo deve ser crespo ou encarapinhado. A barba deve ser pouco abundante. Os arcos zigomáticos proeminentes e salientes. Essa daqui é uma lista digna dos vendedores de escravos dos séculos da escravidão brasileira. Quando Só comparações, né? Só comparações. pessoas negras eram colocadas nos Realmente, Quinho, nem um pouco falsa simetria. portos, expostas ao sol quente, e ali, aqueles que iriam comprar os escravos analisavam. Qual o tamanho do crânio dele? Como estão as mucosas? Estão roxas o suficiente? Você não tem vergonha de defender um negócio desse? Não respondeu a pergunta, tá? Vocês percebem que não respondeu a pergunta sobre violência policial? Jones, você vai ter 3 Sua minutos para uma pergunta. Gente, como vocês podem ver, o Fernando, ele trabalha com uma retórica que pode parecer inteligente para quem é distraído, porque, repare, eu fiz uma afirmação e uma pergunta que ele não respondeu. A afirmação é: o racismo brasileiro, ele incide fundamentalmente sobre a cor da pele. E a quantidade de melanina que você tem na pele, ela é determinante no acesso a direitos, na negação de direitos, inclusive na negação do seu bem máximo, que é a vida. Então, tem um jovem negro e um jovem branco. A chance de um jovem negro separado pela polícia Não, eu também não sei de onde que é esse edital e de quando que é. Vê se ele existe mesmo. apanhar, ser assassinado, cresce só pela cor da sua pele. A partir dessa realidade objetiva, a gente faz um debate sobre como enfrentá-lo, sobre políticas públicas. Eu poderia dar vários exemplos, já que o Fernando citou dados supostamente verdadeiros, né, falando de características fenóticas. Por exemplo, historicamente, na TV brasileira, não se aceitava atrizes negras para papel de... Gente, não sei de onde caralhos o feriado tirou essa porra dessa coisa que pede coisas de Jim Crow Law, sei lá. Cara, eu fui fazer um concurso público uns meses atrás pra pegar uma cota de afrodescendente do concurso público. Cara, tudo que eu tive que fazer foi mandar uma foto do meu rosto. É isso. Eu mandei uma foto do meu rosto e eu fui aprovado. Não, é basicamente assim mesmo que acontece. Eventualmente a pessoa tem que mandar uma foto do rosto e, é claro, segurando uma plaquinha pra dizer que realmente é você, né? E também, às vezes a pessoa tem que passar por uma banca presencial de heteroidentificação. A direita dá dois argumentos a respeito disso daí. O primeiro argumento é de que, mas quais são os critérios? Será que tem algum critério objetivo para realmente considerar a pessoa negra ou não? E aí, quando o suposto edital aqui, que a gente até agora não conseguiu verificar a veracidade, que tá realmente trazendo
algum tipo de critério objetivo, aí o cara critica do mesmo jeito. Então, eles criticam por não ser objetivo a parada, e quando tem algum tipo de objetividade, eles criticam mesmo assim. Protagonista, e quando a atriz era negra, se exigia que ela tivesse traços finos, né? Tem um famoso documentário no YouTube que é A Negação do Brasil, que conta a história da marginalização e subalternização da população negra na TV brasileira, particularmente nas novelas da Rede Globo. Então todas essas características, já não pode ser negra, se for negra tem que ser empregada doméstica ou escrava, e se for negra tem que ter traços finos, tem que ter o nariz mais fino, a boca menor, um cabelo mais liso para ser aceita, para aparecer na TV. Assim como no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, não era permitido, na prática, atrizes e atores no teatro negros, né? Quando ia se encenar uma peça que tinha um personagem negro, se fazia blackface. Inclusive, o Teatro Experimental do Negro, o TEM, liderado por Abdias do Nascimento, nasce a partir do momento que o Abdias do Nascimento vê uma peça, Imperador Jones, em que o personagem central era negro e, na verdade, era um homem branco que estava com blackface fazendo a atuação. Então, são dados objetivos da realidade brasileira. Aí você não responde. E veja, você quiser passar a noite inteira fazendo caricatura sobre problemas da lei de cotas, que tem alguns problemas sim, mas você em nenhum momento vai negar que ela seja eficiente, que ela deu resultados, que ela não deu resultados em números, inclusive. Você vai passar a noite inteira fazendo caricatura, usando frases estridentes. Isso é nazismo. Gente, achei uma coisa aqui. Tem um texto sobre esse edital que o Fernando Holliday mencionou na Gazeta do Povo. Aparentemente, de acordo com a Gazeta do Povo, e esse daqui é um editorial por um jornalista de direita, mencionando a porra do edital, comparando a práticas do Terceiro Reich, esse tipo de coisa. O que diz a notícia sobre o edital é que é um edital publicado pelo IFPA, que dava critérios objetivos. Inclusive é muito interessante porque o texto fala sobre critérios subjetivos. Aí o edital é objetivo, né, nos critérios, e o texto critica do mesmo jeito, né? Como eu disse pra vocês. Mas, aparentemente, após as críticas a esse edital em específico, que gerou uma repercussão negativa, esse critério ele foi retirado posteriormente do edital, tá? Se é disso que o Fernando Holliday tá falando, sequer foi critério pro concurso, porque foi removido do edital posteriormente. Mas vamos lá. Isso parece na época da escravidão e você vai passar a noite inteira fugindo de questões objetivas. Eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Fernando Holliday. É verdade ou é mentira que a chance de você ser vítima de violência policial, de abuso, de assassinato, de revistas inadequadas, de você apanhar da polícia, de você levar uma tapa na cara, de você ser um músico com a sua família no carro e levar mais de 80 tiros, que essa chance no Brasil depende da sua cor da pele? É verdade ou é mentira que a polícia da Bahia, a polícia do Rio de Janeiro, a polícia de São Paulo mata muito mais pessoas negras? Isso é verdade ou é mentira, Fernando? 5 minutos, senhor Holliday. É mentira. E é mentira por um motivo muito simples, Jones. Quando vocês da esquerda e da imprensa querem falar de negros, vocês mudam os critérios. Quando a pessoa é um pouquinho mais clarinha, se ela vai se inscrever no sistema de cotas, não é mais negra. Ela é considerada branca. Se ela morre... Dados, cadê os dados? Gente, outro argumento muito comum. Porque é o argumento do pardo de Schrödinger. Que quando a esquerda quer considerar, assim, violência policial, aí todo mundo é negro. Aí quando a esquerda quer considerar, sei lá, estudantes na universidade, aí todo mundo é branco. Cadê os dados que realmente refletem que todas as pesquisas que avaliam o perfil racial de qualquer demográfico no Brasil, a esquerda manipula os dados? Não sei. Numa troca de tiros? Aí não, opa, é negro. Flávio Dino foi considerado branco a maior parte da sua carreira. Foi governador do Maranhão, eleito como branco. Assume como ministro do STF. A imprensa diz, olha, temos um negro no Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Porque o IBGE tem um critério absolutamente subjetivo. Ele coloca dentro da população negra aqueles que se consideram pretos, que são cerca de 11, 12%, e aqueles que se consideram pardos, que são a imensa maioria, ficam ali, ó, sambando. Ora eles são brancos, ora eles são negros. Mas eu, Jones, eu cresci na periferia, nunca fui parado pela polícia. Meus tios todos pedreiros, mestres de obras, nunca foram parados pela polícia.
Evidência anedótica, né? E assim, né? Ele pode estar simplesmente inventando. Não citou absolutamente nenhum dado. Nós citamos aqui dados de violência policial contra a população negra. Eu citei para vocês a pesquisa feita em vários estados brasileiros demonstrou que a maior parte das mortes causadas por intervenção policial são de pessoas negras. Polícia. Não conheço pessoa negra que tenha convivido comigo e que seja decente, honesta e trabalhadora que tenha sido morta pela polícia. Acontecem exceções? Acontecem sim, com certeza. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas negras da favela não sobem e não descem morro com o fuzil nas costas, não. Elas sobem e descem o morro é com a marmita nas costas. E o policial que trabalha fiscalizando essas favelas, ele na maior parte das vezes mora lá. Na verdade, ele também é uma dessas pessoas que carrega a marmita nas costas. Boa parte dos policiais brasileiros, inclusive em São Paulo, são negros. Você está tentando importar dos Estados Unidos uma realidade Gente, que não é... Gente, ele não responde nada, não dá dado de nada e começa a jogar um monte de chavão. Já foi o chavão de que as cotas são tribunal racial. Porque é só você ser honesto que você não toma enquadro da polícia. Lembrando que a questão de você tomar enquadro da polícia é, na teoria, você tá tomando um enquadro pra polícia, na teoria, averiguar se você está no cometimento de um crime, por exemplo. Tanto a pessoa honesta quanto a pessoa que está cometendo um crime, ela pode ser enquadrada do mesmo jeito. Na teoria, se for reconhecido que você não está cometendo crime algum, você é liberado. Mas tá bom. Agora, não, é só não ser bandido que você não toma enquadro, tá legal. Aí ele solta outro chavão. Não, porque a esquerda quer importar a realidade dos Estados Unidos pro Brasil. Sendo que o Jones Manuel, ele acabou de falar que a realidade racial do Brasil e dos Estados Unidos são diferentes, enquanto que nos Estados Unidos você é considerado negro por uma questão assim familiar, né? Se você é descendente de pessoa negra, enquanto que no Brasil a questão é mais no fenótipo. Então, não tem importação de realidade aqui, né? Ele descreveu muito bem qual que é a diferença entre uma realidade e a outra. É nossa. Lá sim, nós poderíamos até discutir, sim, um racismo sistemático da polícia majoritariamente branca, até porque a população negra lá é bem definida e bem segregada. Mas o ponto aqui, e eu quero trazer de volta essa questão da aparência, e que o Jones ele tenta se desviar, é que o sistema de cotas racial, ele é extremamente nefasto. Ele é extremamente cruel. E aí ele tenta dizer o seguinte, não, mas precisa ser desta forma, porque o que exclui essas pessoas é necessariamente a aparência. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Vamos analisar aqui, vamos começar analisando o que alguns autores de esquerda dizem sobre isso, principalmente no pós-abolição. Eu estou aqui com o livro do Florestan Fernandes, A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Foi a tese dele de doutorado de 65, se eu não me engano. E logo na introdução, ele diz um negócio que eu acho espetacular, falando aqui sobre o negro. O negro no pós-escravidão. Surgia como uma figura deslocada e aberrante no cenário tumultuoso que se forçava graças à febre do café. Faltava-lhe coragem para enfrentar ocupações degradantes, como os italianos, que engraxavam sapatos, vendiam peixes e jornais. O que o Florestan está dizendo aqui, ele vai desenvolver depois na tese dele, e vai ser criticado, inclusive, por outros autores de linha semelhante por conta disso, é que os negros após a escravidão sofreram sim com o racismo, mas o que efetivamente fez com que eles não fossem incluídos na sociedade capitalista é que eles não foram preparados. Nós não tivemos qualificação profissional. Quer dizer... Por que será, né? Por que será? Será que o fato de você ter vivido a tua vida inteira como pessoa escravizada te impediu de ter formação profissional para depois que você fosse liberto? Será que o critério para você ter sido escravizado em primeiro lugar era a cor da tua pele? Talvez seja. Mas o que isso tem a ver, eu não sei. Um autor disse tal coisa, logo não ter que ter cotas? Tá bom, ainda tô procurando a correlação. Ainda tô procurando ele dar algum dado. Mas vamos lá. Você é escravizado a vida inteira, não aprende a ler e escrever nem sequer o próprio nome, de repente é jogado na rua e você tem... Cara, eu fico cada vez mais impressionado como fica nítido que esses caras só se baseiam em viés de confirmação. É só isso, só viés de confirmação. Tipo,
não importa a realidade, não importa os dados, não importa as pesquisas, o que importa é que corrobore com os preconceitos que eles já têm. Sim. É tipo aquele moleque lá do debate dos 20 conservadores que falou, eu me baseio na realidade, não em dados. Tipo, é muita burrice. Obrigado. Policial militar mandou R$1. Hum. Concordo do feriado, só que a fundada suspeita que a gente usa é a aparência Paul, onk. Pois é, eu falei do negócio do enquadro, né? Mas eu disse, na teoria, né? A pessoa, enfim, se você não estiver fazendo nada de errado, entre aspas, né? Você é liberado do enquadro. Mas o enquadro tem, em primeiro local, né? Na teoria também, o policial teria que suspeitar que você está cometendo um crime pra te dar o enquadro. E aí fica o negócio da fundada suspeita. E aí, porra, tem decisão judicial, tem juíza que disse que não, a fundada suspeita da parada, né, pro cara ter cometido um crime é a cor da pele, sabe? Ele era negro, então tá fundada aqui a suspeita, ele pode ser condenado. Mas diz o nosso amigo que mandou um áudio aí, cara, é isso. Parece que os caras eles só se baseiam realmente em viés de confirmação. Foda-se que a violência policial se expresse majoritariamente na população negra. Foda-se que as universidades, antes das cotas raciais serem implementadas, a maior parte dos alunos eram brancos. Foda-se que a gente tem dados sobre isso e sobre uma porrada de coisas. Eles encontram um exemplo pontual, por exemplo, o Holiday, que tá dizendo aqui que é negro e nunca sofreu, por exemplo, violência policial, e usam, assim, como parâmetro para extrapolar para toda a população, ou sei lá, eles acham um estudante negro que entrou na universidade sem cotas, por exemplo, e tá aí, toma aqui nosso exemplo, vamos extrapolar esse exemplo como se fosse representativo de toda a realidade demográfica do nosso país. É sempre isso. Um sistema capitalista que você precisa vender, comprar, negociar, e você nunca fez isso na sua vida, era simplesmente propriedade de alguém. Ao mesmo tempo, chegam os europeus... Extrema-direita mandou R$1. Eu gosto de pessoas assim, defendendo meu lado e interesses, votarei nele, caso fosse contra não. O tokenismo, né, da extrema-direita. Eles acham, o negro que fala contra cotas, a trans que fala contra pessoas trans, é o gay de direita, né, que a gente viu lá no debate do canal Espectro. Tipo, é isso, eles acham seus tokens e tá aí, enfim. Italianos com muita força aqui em São Paulo, Florestan tá falando aqui do... Inclusive, isso daí fica de lição pra você que é de esquerda e que deturpa o conceito de local de fala, por exemplo, né? Assim, gente, eu sei que pode dar raiva e tal, você vê uma pessoa branca falando contra cotas, assim, sem embasamento nenhum pra criticar a parada, tá? Eu sei que pode dar raiva, mas você utilizar como escudo o argumento deturpado de local de fala, você não tem local de fala, utilizar o conceito de local de fala como se fosse um local de cálice, não funciona esse tipo de coisa, porque eles vão achar uma pessoa negra, por exemplo, que é contra cota, vão achar, e aí o teu argumento do local de fala, ele cai por terra, velho. Contexto, principalmente da capital paulista, nos primeiros séculos, nas primeiras décadas do século XX, quando chegam os italianos e os europeus dentro desse contexto, já acostumados ao sistema capitalista, já acostumados a assumir qualquer tipo de trabalho, evidentemente que eles vão ter a preferência ao assumir esses empregos. E quando eles vão assumindo esses empregos, os negros vão sendo afastados para a periferia. Então, a questão aqui o racismo é um problema? Sim. A cor da pele ainda importa no Brasil? Infelizmente, sim. Só que um sistema que prioriza a nossa aparência e ignora completamente a falta de educação pública de qualidade, ignora completamente a falta de qualificação... Tá aí. Assim, eu estudei o Florestan quando eu tava nas aulas de sociologia do ensino médio, tá ligado? Eu não cheguei a ler os materiais do Florestan pessoalmente, mas assim, pelo que eu aprendi do Florestan Fernandes, o Florestan, ele era crítico a essa ideia de democracia racial que o Holiday ele tá defendendo aqui. Ele dizia que brancos e pretos eles não tinham uma chance justas, não havia isso. Tá aí, obrigado pelo adendo. Eu esqueci o que eu ia dizer, mas segue o debate. Ação profissional não vai resolver o problema, pelo contrário, vai aprofundar. Por quê? Agora, quando eu... Perdão. Eu lembrei porque o Felipe lembrou aqui no chat. Falsa dicotomia, né? Falsa dicotomia mais uma vez. A gente viu isso lá no
no outro debate em que o Jones estava discutindo com, sei lá, com um dos malucos lá, dos 20 cara lá, sobre fim da escala 6x1. Aí ele começou a falar, não, mas a gente não deve discutir o fim da escala 6x1, a gente tem que discutir o salário. Assim, não são pautas excludentes entre si, sabe? Você discutir política... Gales mandou R$1. Só fala contra cotas quem nunca parou pra ver as disparidades dos vestibulandos, é desleal. É muito desleal, velho, muito desleal. Eu vou contar uma anedota depois que eu concluir isso daqui. Mas, assim, não são pautas excludentes entre si. Você discutir política pública para dar acesso à parte marginalizada da população ao ensino superior, por exemplo, como, por exemplo, cotas, não são pautas que não podem ser discutidas ao mesmo tempo. Tanto cotas quanto, sei lá, qualidade de educação no Brasil, esse tipo de coisa. Sim, lembrando, local de fala é de onde se fala, né? Não o que se fala. Gente, local de fala não é uma ferramenta de discurso, é uma ferramenta analítica. É para analisar a realidade da origem do contexto como a fala está sendo dita. Não é uma ferramenta de discurso que você vai utilizar para, sei lá, dizer, essa pessoa está falando isso daqui porque ela não tem vivência e ela é branca, logo não importa o que ela está dizendo. Não é para isso que serve esse conceito. Como eu ia dizendo, velho, tem muita disparidade, como vocês citaram aí no LivePix. Quando eu tava na graduação, biologia no caso, eu procurei estágio em alguns locais. Em certo momento, eu procurei estágio em um colégio muito prestigiado aqui em Belo Horizonte. Estava aberto processo seletivo, aí o processo seletivo deles tinha prova e tal. No caso era do Bernoulli, tá? Era do Bernoulli. Gente, quando eu procurei estágio, assim, na escola estadual, era muito nítido a quantidade de estudantes pretos e pardos na escola estadual. Agora, quando eu fui fazer a prova para ser estagiário do Bernoulli, eu andei pelos corredores da parada e eu não vi um aluno negro sequer. Esse colégio não é só um colégio de ensino médio. Assim, é um colégio que faz preparação pro vestibular. Tem muita disparidade mesmo. Entrar numa universidade pública e ver um negro, eu vou pensar, esse aqui só tá porque tem cota. Eu vou entrar num posto de saúde e vou ver um médico negro, esse aqui só tá porque tem cota. É cruel, é nefasto, mas existem diversas pesquisas que demonstram que isso já vem acontecendo no Brasil e aconteceu em diversos outros países ao redor do mundo. Cita a pesquisa pra gente verificar. Cadê a pesquisa que realmente demonstrou que a pessoa entra no hospital, vê um médico negro e pensa, tá aqui só por cota, logo, sei lá, desfaz da formação da pessoa. Que tentaram implementar esse sistema. Spoiler alert, não ocorre, né? Ele não menciona que pesquisa é essa que ele tá se referindo. Minutos, Jones. Não era 3? Não, réplica você fez a pergunta, né? Perfeito. E ele teve 5, agora você tem 2 pra contrapor. Não, fora isso também, né? Alguém é racista, logo a culpa é das cotas. A culpa não é do racismo, não, gente. A culpa é da cota. Vamos lá. Gente, veja, é muito difícil fazer um debate com uma figura negacionista, com a retórica tosca, mas a maioria das pessoas assassinadas pela polícia não são negras. A maioria das pessoas que sofrem violência policial não são negras. Eu acabei de subir para as minhas redes um estudo que foi citado pela Agência Brasil que diz: quase 90% dos mortos pela polícia em 2023 eram negros, aponta estudo. São dados do Fórum Nacional de Segurança Pública. Assim, eu não conheço ninguém. Eu citei aqui, né? Vocês estão falando, quem entra por cota tá automaticamente aprovado. De acordo com ele, né? Nem em aula tem que ver, né? Imagina se precisa de nota igual a todo mundo. Gente, eu mencionei aqui pra vocês a porra do estudo, né? Os estudantes cotistas em universidades, eles têm desempenho igual ou superior a não cotistas. Não é só, entrei por cota, logo não precisei estudar. Fora que o pessoal acha, né, porque a direita espalha muita desinformação, sei lá, para você conseguir uma vaga em um curso na universidade, se você é cotista, logo você tá aprovado. Gente, tem nota de corte para cotista também. Tem nota de corte tanto para ampla concorrência quanto para pessoa que entra por cota. Eu nunca fui parado pela polícia, o nome disso, gente, é evidência anedótica. Não me diga, né? Evidência anedótica. Contra dados, ele traz evidências anedóticas. Quando você pega uma experiência individual, que a gente não sabe se é verdade ou não, para negar dados, para negar estudos, para negar pesquisas, é inegável no Brasil que existe uma tendência a ser vítima de violência policial de acordo com a cor da sua pele. Então, a pessoa
busca um suposto exemplo individual para fugir dos dados, para fugir dos números, para fugir das pesquisas, para fugir das estatísticas, né? Outra coisa, ele citou um livro do Florestan Fernandes, um livro que era do começo da carreira do Florestan Fernandes, que depois ele muda a perspectiva. O Florestan Fernandes, ele continua escrevendo sobre a questão racial, Fernando. Nos anos 80, ele lança o livro O Significado do Protesto Negro no Brasil, que foi recentemente lançado de novo pela Expressão Popular. No livro, ele abandona essa tese porque essa tese está errada. O principal problema da população negra no pós-abolição não foi a falta de qualificação. Mas é isso, eles trabalham com citações desse jeito. Eles nunca são honestos com as citações deles. Lembra aquela frase do Morgan Freeman também? Eles citam o tempo todo a frase do Morgan Freeman, que supostamente falou que para acabar com o racismo as pessoas tinham que parar de falar sobre, e que depois ele se retratou também. Vou contar um caos aqui, ó. Eu tava pra entrar na faculdade, eu tinha me inscrevido pra vaga de cotista, tipo afrodescendente, e aí eu tinha que fazer uma entrevistinha online com os caras pra eles me conhecerem, pra verem como eu sou. Você acredita que eu esqueci o dia da entrevista? Eu esqueci o horário e eu fiquei na ampla concorrência. Tá aí. Obrigado pela história. Fica o aviso, fica a denúncia. Para o trabalho, como se a diferença no nível de qualificação, de formação da força de trabalho entre o imigrante europeu e a população negra no pós-abolição fosse tão grande. Inclusive, boa parte dos imigrantes que vinham para o Brasil também eram analfabetos. Inclusive, você comete esse erro no seu livro, né? Que parece que você escreveu. Tá subindo para minhas redes sociais, inclusive. Acusou de ghostwriter. É isso, parece que você escreveu. Uma citação do livro do Florestan Fernandes, O Significado do Protesto Negro, que o Florestan Fernandes coloca a relação intrínseca entre capitalismo e racismo, e como o racismo é uma arma de dominação e de potencialização da exploração do sistema capitalista no Brasil. Então, Fernando, leia a obra toda do autor que você pretende citar, não leia um livro só não, por favor. Sua pergunta, olha. Bom, vamos 3 lá, minutos, gente. O Jones, ele ignora completamente a avaliação do dado cru, quer dizer, ele aponta uma pesquisa que diz que tantos por cento dos negros são presos no Brasil, etc. Mas o que eu estou questionando é antes disso. O que eu estou questionando é o critério. Qual é o critério do IBGE para considerar uma pessoa negra ou não? A autodeclaração. Agora, qual é o critério na cadeia quando eu prendo alguém para considerar se uma pessoa é parda ou é preta? É a autodeclaração também, certo? Ou não? Não vai nem balançar a cabeça. Não vai porque você não sabe. E você não sabe porque, se você estudasse, né, infelizmente militantes comunistas devem ficar muito acostumados a ficar no DCE. Ele dobra a aposta, ele sempre dobra a aposta, né? Porque os dados, eles são falsos. Meu amigo, se os dados, eles são manipulados, se é isso que acontece, publica um estudo demonstrando que os dados são manipulados. Os dados são públicos. Muitos até fumando maconha e não vão pra aula, mas essa aula você vai ter que ouvir. Se você soubesse... Ele roubou a frase de efeito do Jones Manuel contra o Wilker Leão. Olha pra isso. Se de verdade como são classificados os negros no Brasil, você saberia que isto depende do que nós estamos falando. Se nós estamos falando de inclusão, pardos são considerados negros. Se nós estamos falando... Nenhum dado para realmente demonstrar que há uma disparidade aí na metodologia das pesquisas. De cadeia, pardos são considerados negros. Agora, para os dados gerais, vocês subvertem isso. Depende do que nós estamos falando. A depender, eu posso ser pardo, a depender, eu posso ser negro. E outra, existe um outro problema aqui de semântica. Nós estamos falando de população preta ou de população negra? Porque a população negra inclui também pardos e pretos. Este é o ponto central. Agora, em relação a Florestan Fernandes, eu acho importante dizer o seguinte. Florestan, ele analisou um dado cru. Os dados que ele analisou e que ele constituiu para escrever a integração do negro na sociedade de classes eram os dados da realidade da época. Estes dados permanecem os mesmos. A interpretação dele pode mudar. Carlos Rasenbaug, por exemplo, em 79, antes de Florestan
fazer as suas revisões, já fez críticas duríssimas a essa visão, mas nunca negando os dados sobre os quais Florestan Fernandes fez a sua pesquisa. Então a pergunta que eu vou te deixar aqui é, e acho que você já respondeu em parte, você concorda com as críticas de Carlos Rasenbalg sobre esta obra de Florestan Fernandes? Se sim, por quê? Como você vai ter mais tempo que eu vou pedir que você explique brevemente essa crítica e por que você considera que a história do Brasil, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, reforçam essa tese que vocês defendem, que Heisenberg defendia também. Gente, é muito insalubre, viu? Eu consegui não entender o que ele fala em todos os rounds, é porque não tem coerência nenhuma. Ele troca de assunto, não responde as perguntas. Historiador mais fraco do Mackenzie. Dados mandou R$1. Se estão me usando errado que apontem, me consertem. Se tá cru, cozinhe por favor. Aliás, o que ele ganha. É isso, gente, os dados são públicos. O tempo inteiro, se tratando de ciência, existem pesquisas que elas são despublicadas, porque a metodologia é fraca ou porque houve fraude mesmo. Existe pesquisa que é retratada, existe eventualmente quando não tem transparência na metodologia e na coleta dos dados. Ocorre que o próprio pesquisador ele é forçado pela revista em que foi publicado o estudo a disponibilizar os dados de forma mais transparente posteriormente. Se ele está acusando, faz uma meta-análise e publica a meta-análise em alguma revista que aceite a publicação. Mas é porque as revistas científicas, elas têm um viés, elas nunca vão publicar o meu dado porque ele vai contra uma visão hegemônica. Kim Kataguiri mandou R$1. Lambuze, Mones, Lambuze. Obrigado pelo R$1, Kim Kataguiri. Porque a revista ela tem um viés, ela nunca vai publicar. Tem revista a rodo aí que você pode publicar a tua pesquisa que é predatória, por exemplo. Tem revista que você pode pagar para publicar e publicam praticamente qualquer coisa. É isso. Publica seus dados, né, já que você está dizendo que os dados eles são manipulados e vê o que dá. Isso daí eles não querem fazer. Isso daí direitista não quer fazer, porque dá trabalho, né? Estudar, fazer pesquisa, dá trabalho, né? Mas a gente chegou ao final desse corte. Se inscreva no canal, deixe seu like, é claro, deixe seu comentário aí também. Dados Cruz mandou R$1. Aine, me cozinha, refoga, analisa, separa e critica em dados. É isso, exatamente.